Golpe ou tragédia? O que realmente aconteceu no estranho caso do médico que desapareceu no mar de Nova York? É essa intrigante história que você vai ouvir agora. A vida não andava nada fácil para o médico americano Marvin Moy, de 51 anos, dono de uma clínica de reabilitação física em Nova York. Ele tinha sido diagnosticado com câncer no pâncreas, um dos tumores mais letais que existem, ficou diabético, morava sozinho desde que sua esposa pediu o divórcio e o afastou da filha, e a separação litigiosa se arrastava há anos na justiça, com pesadas dívidas do médico até com os escritórios de advocacia que o defendiam. E para completar o drama, ele foi indiciado por um tribunal federal americano por fraude contra o sistema de seguro de saúde do país, acusação que o impediu temporariamente de exercer a medicina. E mais, ele deveria se apresentar perante um juiz em uma semana. Com tantos problemas, Marvin Moy só encontrava algum alívio quando saía para pescar, o que ele fazia com frequência, já que sem poder exercer a medicina, ele transformou o hobby da pesca em alto mar em uma espécie de negócio. Ele fazia saídas de pescaria com sua lancha, uma pequena traineira chamada shoe shot, tiro certo em português, e elas eram pagas por clientes. E foi o que ele fez naquele dia 12 de outubro de 2022. Logo pela manhã, Marvin partiu com seu barco de uma marina em Long Island, uma ilha vizinha a Nova York, para um programa de 2 dias de pesca em alto mar na companhia de apenas um cliente, o enfermeiro Max Wong, seu suposto conhecido. Outros 4 pescadores tinham desistido da pescaria, mas o médico manteve a viagem, porque assim ao menos ele teria companhia, já que por causa do cansaço e da fraqueza gerado pela doença, ele não podia mais navegar sozinho. De tempos em tempos, o médico precisava descansar e alguém tinha que assumir o comando do barco. Wong aceitou acompanhá-lo e os dois partiram da marina. Mas o que aconteceu depois disso, só o enfermeiro pode saber, porque Marvin Moy aparentemente desapareceu no mar e nunca mais foi visto após o seu barco supostamente ter sido atropelado por outra embarcação de maior porte, como o enfermeiro contou à guarda costeira quando foi resgatado na noite seguinte, em meio a destroços da lancha do médico boiando no mar. Mas o enfermeiro pouco ajudou a esclarecer o caso, porque alegou que estava dormindo no instante do acidente e que só ficou sabendo do ocorrido pelo próprio médico, enquanto os dois tentavam se manter na superfície após a lancha afundar. O depoimento do enfermeiro foi ouvido com certa suspeita pela guarda costeira. Ela chegou ao local após atender um pedido de socorro emitido por um equipamento automático que tinha no barco do médico. Na ocasião, os agentes encontraram manchas de óleo no mar, objetos flutuando na superfície e um enfermeiro levemente ferido na cabeça, agarrado à caixa da balsa salva-vidas do barco. Mas do médico, nenhum sinal. O enfermeiro garantiu que o viu a certa distância, agarrado a uma boia e perguntando se ele estava bem, antes de desaparecer na escuridão do mar. De acordo com o enfermeiro, ele estava dormindo na hora do acidente, razão pela qual não sabia de maiores detalhes. Teria sido o próprio médico que lhe dissera que eles haviam colidido com outro barco, bem maior, ou um navio, o que resultou na destruição e afundamento da lancha. Mas, estranhamente, nenhum registro de colisão ou acidente envolvendo embarcações tinha sido reportado à guarda costeira naquela noite, embora às vezes atropelamentos de barcos menores por grandes navios sequer sejam percebidos pelas tripulações. Durante 2 dias, barcos e aviões da guarda costeira vasculharam o mar em busca do médico, mas nada encontraram. Nem mesmo a boia, que segundo o enfermeiro, ele estaria agarrado após o naufrágio. Nunca mais Marvin Moy foi visto, e isso deixaria muita gente intrigada até hoje. O desaparecimento de vítimas de naufrágio nada tinha de extraordinário, ao contrário, na maioria dos casos ocorridos em alto mar é o que realmente acontece. Mas no caso de Marvin Moy, as muitas complicações na sua vida pessoal permitiram considerar a hipótese de que talvez
a história envolvendo aquele acidente fosse outra. Marvin Moy era filho de um imigrante chinês que cresceu ajudando a família em um pequeno restaurante de Chinatown, em Nova York. Ele acabou se tornando um bem-sucedido médico em Manhattan, dono de uma clínica de tratamento da dor, quando seus problemas começaram. Em 2009, aos 38 anos de idade, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas e a cirurgia para a retirada parcial do tumor o deixou diabético. Tempos depois, sua esposa pediu divórcio e a separação litigiosa rendeu um processo que se arrastava há anos na justiça americana, com pesadas dívidas do médico até com os escritórios de advocacia que o defendiam. Moy também passou a morar sozinho, afastado do convívio com a única filha. Mas o pior de tudo, e para muita gente motivo mais do que suficiente para ele bolar algum mirabolante plano, foi o indiciamento do médico por suspeita de fraude contra o sistema de seguro de saúde americano e a proibição de exercer a medicina até que o caso fosse julgado. Tudo isso tinha deixado o médico profundamente deprimido. Na semana seguinte ao seu suposto desaparecimento, Marvin Moy teria que se apresentar para uma audiência em um processo no qual era acusado, junto com outros médicos, de subornar funcionários de hospitais de Nova York para que eles direcionassem para sua clínica as vítimas de acidente de trânsito a fim de realizar exames e procedimentos desnecessários. Um golpe que, de acordo com a justiça americana, teria rendido cerca de 100 milhões de dólares aos médicos envolvidos e que poderia resultar em até 30 anos de prisão para Marvin Moy. Como ele não compareceu à audiência, já que sumiu no mar, o juiz deu a seguinte sentença: pode ser que o Dr. Moy tenha realmente falecido, mas como seu corpo não foi encontrado, fica em aberto a possibilidade de que ele esteja apenas se ausentando voluntariamente do processo. E com base em um parecer da guarda costeira de que o médico não poderia ser dado como morto até que o inquérito concluísse isso, o juiz expediu o mandato de prisão contra Marvin Moy, mesmo não sabendo se ele ainda estava vivo. Ao mesmo tempo, a investigação que vinha sendo feita pela polícia e pela guarda costeira passou a considerar outras hipóteses para aquele estranho caso. Uma delas era que o enfermeiro estivesse falando a verdade e que tudo teria acontecido exatamente como ele dissera. O barco do médico teria sido atropelado por um navio durante um cochilo do médico no comando da lancha, já que, por causa da doença, ele costumava ser vítima frequente de sonolência. Em seguida, a correnteza teria arrastado a boia no qual ele se mantinha agarrado para longe do local do naufrágio e o médico morrer afogado. Já a segunda tese logo se tornaria a favorita dos conspiradores e alimenta até hoje o enigma do que pode ter acontecido naquela noite. Seria um golpe arquitetado pelo próprio médico para simular sua morte e assim se livrar dos problemas que vinha tendo. Nesse caso, ele teria tido a cumplicidade do enfermeiro, que não seria um simples cliente, mas um colega de hospital pago para participar daquela farsa. Marvin Moy teria simulado o acidente que sequer poderia ter acontecido. Ele apenas teria fugido com o barco depois de criar um cenário de naufrágio, deixando o comparsa, que pouco disse ao ser resgatado, como testemunha no mar. Nesse caso, o médico estaria vivo, mas escondido e vivendo com o dinheiro que arrecadou com as fraudes nos Estados Unidos. Ou seja, uma manobra do médico que no passado já tinha demonstrado aptidão para golpes. Outra hipótese seria de suicídio, uma vez que a situação do médico era aflitiva em todos os sentidos. Ele havia sido abandonado pela filha, tinha um câncer letal e ainda corria o sério risco de terminar os seus dias na prisão. Ou seja, o médico não teria muito a perder se acabasse com a própria vida. Isso explicaria por que, mesmo após a suposta colisão com outro barco, ele não se deu ao trabalho de acionar a balsa salva-vida que permaneceu intacta na sua lancha, a mesma na qual o enfermeiro ficou agarrado à espera do socorro. Mas contra essa teoria pesava o fato de que, se o médico pensasse em se matar, por que ele teria levado outra pessoa com ele para o mar? A menos que aquela decisão de suicídio tivesse sido tomada de sopetão durante uma crise de depressão enquanto ele pilotava o barco e o companheiro dormia na cabine.
Houve ainda outra tese ainda mais surpreendente para a morte do médico, que nesse caso teria ocorrido de fato. A de que o enfermeiro pudesse ter causado involuntariamente o acidente que vitimou Marvin Moy e por isso ele estaria se esquivando tanto nos depoimentos. Nesse caso, o enfermeiro teria ficado responsável por pilotar a lancha naquela noite enquanto o médico descansava na cabine. Mas, cansado pelo dia inteiro de pesca no mar, ele teria adormecido, como de fato admitiu no depoimento à guarda costeira. Só que naquela ocasião, ele disse que era o médico que estava no comando do barco. Mas talvez tenha sido o contrário. Nesse caso, em vez de forjar a própria morte, o médico teria sido vítima da imprudência do enfermeiro que, com medo de ser punido e sem ninguém para testemunhar contra ele, teria mentido sobre as circunstâncias do acidente. Contribuiu ainda mais para essa suspeita o fato de que o enfermeiro passou a se recusar a conversar sobre o assunto, evitar os repórteres e permanecer lacônico nos seus depoimentos no inquérito, que, por fim, com tantas hipóteses e nenhuma prova, nada concluiu. Com isso, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite, com exceção do próprio enfermeiro, que, no entanto, se recusa a voltar a falar no assunto. Golpe ou tragédia? O caso do médico que desapareceu no mar de Nova York nunca foi esclarecido. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.